Fala galerinha, muito boa noite, belezinha? Bora fazer nosso estudo com essa friaca braba que tá aqui no sul. Mas então, já deixa aquele like para esquentar, né? E para que esses vídeos aí nossos consigam chegando a cada vez mais pessoas, né, galera? Porque isso aí é muito importante. Além de ajudar o canal a crescer, ajuda as pessoas, beleza? E se você ainda não segue a gente no Instagram, corre lá, tá? Tá aqui na descrição aqui o link nosso do grupo do Instagram, onde a gente tem postado as coisas sobre o dia. Hoje vocês viram lá, acabei perdendo uma operação do mês no Nasdaq por 15 pontos. Mas depois acabei pegando uma fatiazinha, mesmo assim pequena ainda, mas faz parte. Antes a gente sair com $200 do que sair com negativo, né? Então, tá ótimo o dia, já que o trade no índice não deu nada, né? Porque eu tinha entrado numa venda logo cedo, arriscando aquela falha do topo, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, porque nem pro Instagram foi hoje, porque a operação foi praticamente nula. Então vamos falar aqui, ó. Só que antes eu tô deixando o gráfico dos 60 minutos para vocês darem uma olhada, para a gente não se perder no processo, tá, galera? No longo prazo, o índice ele vem subindo, tá? E aqui nós chegamos, ó, se vocês perceberem aqui, ó, nós chegamos numa região de desconto aqui. Claro, ele ainda não foi fechar esse gap que tem aqui atrás, mas ele chegou numa região de premium e começou a subir. E eu deixei os 60 minutos aqui justamente para vocês verem o seguinte, ó, quando a gente aproxima agora, vocês veem que a subida dele é diferente da queda, né? Porque a queda normalmente, tá vendo como ela foi mais trabalhada, ó? Aí ali subiu mais direta, depois aqui até caiu rápido, né? Mas ela foi trabalhada. E por que eu deixei isso aqui para vocês verem os 60? Pelo fato disso aqui, ó. A gente está chegando próximo de uma região muito importante, tá? Que eu tenho esse candlezão gigante aqui, que vocês imaginam o tanto de ordem presa que tem nessa região aqui. Tem essa zona de liquidez, esse buy side liquidity, e essa região aqui que eu marquei, né? Isso aqui é do 15 minutos, como sendo não um order block para você entrar vendido, né? Mas a gente está vendo que o preço está querendo buscar aqui essa região, tá? Então, por isso que a gente tem que ficar atento e sempre observar o gráfico de time frame maior, tá? Sempre procurem observar isso para vocês se nortearem ao que está acontecendo aí no gráfico, tá, turma? E aí, quando a gente olha o gráfico de 60, o que a gente tem aqui, ó? Vocês estão vendo que, ó, de novo, fez mais um boss, né? Mais uma quebra de estrutura aqui. E agora ele travou aqui nesse caminho, tá? Essa travada que deu aqui pode ser um rally base rally, né, para continuidade. Mas a gente também tem que estar ciente que aqui para trás tem coisas para a gente prestar atenção, né? Não tem muito assim. Se você trouxer por 5 minutos, a gente vai ver que tem alguns pontos aqui onde a gente vai estar um pouco atento, né, para uma possível compra. Mas outra coisa que vocês têm que entender é o seguinte: eu tenho essa região de liquidez aqui que está formada, tá? O sell side e o buy side liquid, ou seja, de novo o preço está dentro de um range. E a gente precisa fazer o quê? Precisa que ele saia desse range para nos dar a operação. A gente tem aqui esse ponto como liquidez, que se o preço abrir aqui, ele pode talvez fazer esse movimento. E aqui dentro, a gente tem um outro ponto que eu nem marquei nada, mas eu tenho esse imbalance aqui, ó, tá? Eu tenho essa região aqui, que muito provavelmente, se o preço trabalhar aqui dentro, ele pode daqui mesmo continuar. Então, quando a gente olhar os 5 minutos, e se o preço abrir aqui para cima, essa região aqui é uma região importante para se observar, tá? Só que eu não vou deixar marcado agora, porque como a gente está analisando o macro, eu vou deixar marcado o quê?
essa zona aqui, que é uma zona importante, e depois, porque eu tenho liquidez aqui e eu tenho liquidez aqui. Só que eu tenho essa região micro aqui, que se o preço trabalhar aqui e não tiver força para descer, é daqui mesmo que ele pode ir para o alvo. E o que vocês têm que sempre ver para levar em conta é, se me arriscar uma entrada aqui com stop curto e aqui eu tenho um alvo capaz de atingir a minha meta? Claro que eu tenho, então eu vou arriscar. Eu não vou ficar plantando, esperando o preço ir embora lá para baixo ou querer achar uma venda. Porque é aquela história, né? Vou ficar esperando vou pegar essa venda aqui porque vai que para pegar, surfar o preço até lá embaixo. Aí entra a vendida aqui, pum, o preço estoura direto para cima. Então tem que tomar cuidado em esperar o preço mostrar o lado e atuar a favor, tá? Tendo visto o que está acontecendo no Nasdaq, para quem está adivinhando e quem estava até agora tentando adivinhar topo, né? Hoje quem adivinhou acertou, né? Mas eu venho falando isso há 4 dias, que lá, na hora que ele desse a venda, ia ser uma venda decente, né? Então, vocês têm que estar atentos a esses pontos aí, beleza? Então, fiquem espertos com essas regiões aí no gráfico do índice para estar procurando pelos melhores pontos aí para operar. Dólar deu a compra aqui, né? Quem prestou atenção, eu vi que teve hoje vários me comentando aqui que o estudo ajudou muito, e sim, o estudo ajuda demais. E quando você começa a entender, principalmente a galera que está no treinamento, entende os motivos, né? A compra clara aqui, ó, candle forte descendo maior volume do dia para rompimento de fundo, isso aqui é claro, é óbvio que é uma armadilha. E aí ele faz o movimento que todo dia eu falo para a galera, todo dia eu falo. Ele vem, entra volume, volta e vem para fazer um pivô de baixo. E aí quando ele falha esse pivô, você tem a subida. Aí você tem a oportunidade de entrar comprado aqui, você tem a oportunidade de entrar comprado aqui na retração de 50%. São as várias oportunidades que você tem, porque aqui ele quebrou a estrutura. Ó. Estão vendo? Ele quebrou a estrutura. Então ele está já mostrando que o sinal, a força é compradora, porque eu tenho uma região muito forte de compra aqui atrás. Então, uma entrada aqui, você tinha pelo menos o alvo até aqui, ó. Pagaria 3-1 tranquilo. Então, independente do preço tá caro e tá barato, vocês entendendo a estrutura do preço, o que ele tá fazendo, você consegue surfar um trade com o seu risco retorno de 3-1, pelo menos. É só você fazer o certo na hora certa. Que aí, ou seja, arriscou entrar aqui, o teu stop tem que estar logo atrás. Porque se ele chegar aqui, ó, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 3-1. Se ele passar, é lucro. Então, vendo, olha aqui, ó, candlezinho preto no fundo, tentou romper para baixo, não deu. Entrada aqui, ó, na máxima do candle, stop logo atrás. Alvo aqui no topo, ó. 1, 2, 3, 4-1. Trade pago. É assim que funciona o Smart Money, entendeu? O que vocês têm que ver é, na hora que ele sinalizar o movimento de entrada, o teu possível alvo paga a conta. Tem alvo lá que vai te fazer o trade ser lucrativo a longo prazo? Se tem, beleza. Toca a ficha, tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. E agora é o seguinte, ó. Ele rompeu uma estrutura, tem alvos aqui em cima. Agora, qual que é a expectativa? Que ele possa fazer essa continuidade. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque a gente tem que entender essa movimentação do dólar. E aproveitando, quem acompanha pode ter visto hoje que eu toda vez eu falo para a galera, principalmente a galera que chega e vem com aquela conversa que, claro, muitos ouvem e tem vários aí gurus de YouTube que falam da questão da confluência negativa. Se o dólar sobe, o índice cai. Se o índice sobe, o dólar cai. Deem uma olhada no dia hoje. Os dois só foram para cima. O que tem a ver um com o outro? Nada, galera. Em alguns momentos, eles vão ser confluentes negativos.
mas a questão econômica independe um do outro. Então, tirem esse viés da cabeça de que se um sobe, o outro cai. Que isso vai fazer vocês perder muito dinheiro no mercado, beleza? Então, aqui, ó, só para finalizar, que a gente tem aqui do dólar, e como pontos importantes, eu vou deixar marcado, tem esse cara aqui também, ó, tá? Então, assim, ó, essa região aqui, que também pode ser uma região importante para o dólar vir fazer um pullback, tá? Desde que ele consiga passar dessa barreira aqui, tá? Aqui a gente tem uma barreira bem grande, então vocês têm que estar esperto nessa região. Mas agora é esperar o movimento certo para surfar do lado que o preço está virado, beleza? E aí quando eu falo isso é entender o que está acontecendo no gráfico, olhar as melhores regiões para você poder surfar esse movimento de continuidade e não querer ficar caçando operação onde não tem, tá? Esse é o grande segredo, beleza? E bora falar pro Nasdaq aqui, ó, me dá desespero cada vez que eu vejo essa tela, pensar que eu peguei essa lasquinha aqui de tudo isso que desceu. E isso aconteceu, vocês estão vendo, quando a gente começa a praticar um método da mesma forma toda hora, as coisas ficam um pouco claras e você começa a entender. Hoje, por conta do Nasdaq e aquela história, né? O ativo ele está subindo direto sem parar. Por conta dessa história, hoje eu resolvi não arriscar aqui na volta e deixar o stop atrás. Eu apregoei a minha ordem aqui no 21 mil. No 21 mil. 20.999 para ser mais exato. Deixei a minha ordem lá bem bonitinha. E ele chegou aqui, parou e voltou com tudo. Se tivesse pego minha ordem, a minha entrada aqui e a minha saída aqui, era o trade da semana. Era o trade da semana. Mas não deu. Aí na hora do pullback, a abertura do mercado à vista, sim, fiz um trade mais curto, porque aí foi no teste de liquidez. E vocês percebam que depois ele deu uma bela voltada, quase no 0 a 0, para depois continuar, né? Sim, poderia ter alongado esse trade até pelo menos aqui o dobro mais embaixo, teria pego uns 300, 400 dólares. Poderia, mas como a gente está tendo o histórico do Nasdaq virado para cima e não querendo saber do que acontece, eu prefiro sair com 190 dólares do que sair de novo com stop porque ele virou e foi contra, né? Então, digamos que foi um dia bom, não como eu queria, mas foi bom. Mas é isso aí que a gente tem que estar atento ao mercado. Agora, o Nasdaq é o seguinte, esse tipo de coisa complica demais a forma da gente enxergar. Porque assim, ó, ele chegou no alvo, deixa eu colocar aqui agora, ó. Que olha só o que foi a descida dos 60 minutos. Ele desceu reto, tá? E eu tenho alvos aqui embaixo. Só que agora eu tenho que estar esperto aonde? Nessa região aqui e nessa região aqui. Para um possível pullback para continuidade. Já que agora ele quebrou a estrutura, tá? Então, o que a gente tem que fazer no Nasdaq? Simplesmente ver a abertura hoje, a sexta-feira como vai ser, porque assim, ó, se ele continuar daqui direto, ele vai continuar direto, porque aqui está muito barato para vender com base em tudo isso que ele fez. Sim, a gente sabe que ele pode descer direto, sabe, mas o mais aconselhável é esperar pelo menos numa dessas regiões aqui, e aí sim você usar o time frame menor, né, de 15 minutos ou 5 minutos, para depois tá encontrando essas oportunidades, ó. Aqui, inclusive, eu já te mostro, ó, no 15 minutos, eu tenho um ponto aqui, ó, que ainda tá barato, né? Mas é aquela história, o Nasdaq, eu prefiro arriscar uma entrada barata aqui com stop curto e arriscar pegar esse movimento aqui, do que ver ele bater aqui, descer de novo e não entrar. Porque se eu tomar um stopzinho curtinho aqui e ele continuar subindo, aí eu vou ter esse imbalance aqui,
para poder tentar de novo pegar uma venda maior. Esse é o Smart Money. Errou na primeira, tenta na segunda, mas eu não vou perder de operar por conta das minhas, das que a gente chama de as regras engessadas do Smart Money. Ah, está abaixo dos 50%, está barato, eu não vou vender. Tá bom, não quer vender, não vende. Depois, se ele descer direto, não chora, né? É assim que a gente sempre fala. Eu não tenho medo de arriscar. Tá barato, tá caro, tá no fluxo, eu tô fazendo, tá? Então, assim, você tem que você entendendo o fluxo, entendendo o lado que o mercado está com força, você pode entrar no meio do caminho, você pode entrar barato, que se ele tiver força vendedora, ele vai, tá? E aí depois os alvos estão ali embaixo, tá? Só para vocês se situarem dessas movimentações, tá? Então eu vou deixar aqui essa marcação e depois eu vou deixar aqui também esse imbalance aqui, que também é um outro ponto bem interessante. Vocês estão vendo como eles são perto do sell side liquidity que eu coloquei ali? É bem isso aí, beleza? E o euro, olha lá, ó. O euro tem um detalhe aqui que eu quero deixar para vocês, tá? Que a gente estava falando, ó. A gente marca tinha marcado esse order block, chegou aqui, ele até ameaçou dar uma venda, só que tem uma coisa que eu sempre falo para a galera, tanto euro, dólar, ouro e Nasdaq, nunca se percam dos 60 minutos, tá? Porque olha o que ele fez. O preço, vamos lá. Se você olha os 60 minutos, desde aqui ele já rompeu o topo e não teve força para romper fundo. Então, quando ele está chegando aqui, né, aqui foi a venda, porque você tem a venda de um pullback de continuidade de alta. Porém, ele não deu oportunidade de compradora porque ele não chegou na nossa região aqui, olha lá. Ele não teve nem força para chegar. Aí quando ele chega aqui de novo, por isso que esse order block está marcado pequenininho, porque ele é de um time frame menor. E aí se você não está enxergando a visão macro, você toma na cabeça. E é o que aconteceu, ele foi direto no alvo lá em cima, deu uma baita de uma esticada, tá? E agora, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho pontos aqui para mim observar na parte superior, tá? Então, assim, ó, eu vou ficar assim atento. Não, chegou aqui, agora eu vou vender. Não, posso, agora que ele deu essa esticada, tu até pode pensar numa venda. Mas saiba que tá complicado, porque ele já fez o pullback, tá vendo os 60 minutos que ele fez, ó? Ele já veio, voltou aqui embaixo na região. Então, se você tem alguma coisa para pensar, seja o que, ó, nessa zona desse candle aqui, eu vou deixar ele como um flip. E aí você tem o que? Aqui você tem a inversão de polaridade, que você pode estar esperando ele vir aqui mais abaixo para surfar mais essa subida. Porque para pensar em venda, agora, só se ele perder essa região aqui, ó, ele teria que vir embora, perder aqui, voltar, aí sim você vai comer. Opa, agora ele virou, agora eu vou vender, tá? Então toma muito cuidado com isso daí no euro dólar, beleza? E pra gente finalizar aqui, o ouro, mesma coisa, o ouro não deu nem chance, né? Porque ele tava aqui, ó, ontem ele fez esse movimento, hoje ele voltou, ele não retraiu nem 50%. Pegou e bateu direto, continuou direto, ou seja, quem opera swing, né, quem não opera mesa proprietária e opera forex, surfou essa subida do ouro aí desde ontem até o alvo lá em cima. Inclusive ele foi até nesse segundo alvo que eu nem tinha dado relevância a ele, né, eu não marquei. Aí quando eu fui ver hoje, ele foi bater exatamente aqui nesse alvo, é um alvo do 15 minutos, né, tinha aqui. Agora sim, ó, a grande possibilidade é que ele vá testar essa parte superior, né? A gente vai aguardar aí para ver quais são as cenas dos próximos capítulos no ouro. O que a gente tem aqui, ó, para analisar? Ó, percebam que ele subiu direto, né? A gente tem aqui agora essa região aqui, como é a região do teste do topo rompido, que coincide exatamente com o imbalance aqui, tá? Então, fiquem atentos aí para uma possível retração até esse ponto aí para dar continuidade no movimento. Ainda assim ele tá caro, tá? Porque percebam que
a movimentação do ouro é essa daqui, ó. E ele ainda tá subindo, então fiquem atentos, beleza? Então era isso, galerinha. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma excelente sexta manhã. Um grande abraço a todos e até!